vivo. Bom, boa noite, gente. Hoje a gente vai conversar aqui com a Laerte e com a Thaís Azevedo sobre a Ultramaratona da Fé, que vai rolar em outubro. E hoje a gente vai falar, hoje é a segunda parte do vídeo. E eu brigando com a câmera aqui, peraí, para centralizar. Hoje é a segunda parte do vídeo, a gente vai falar sobre preparação física. Então, quem tiver algumas perguntas, se quiser falar alguma coisa, essa é o momento. Enquanto ele está falando sozinho, não tem ninguém na live, mas beleza. Deixa eu colocar o raio. Não abriu ainda? Então tá bom, mas vamos continuar conversando, então a gente vai sair conforme vai rolando e as pessoas vão entrando. Então, aí uma dúvida, Thaís, que eu queria perguntar para você. Para quem está pensando em fazer essa peregrinação pela primeira vez, mas a pessoa está acostumada a correr meia maratona, correr até maratona, mas nunca fez nada tão longo. O que você aconselha em relação de treino? Assim, 3, 4 meses, dá para a pessoa se preparar para uma peregrinação parecida? Certo. Eu, Thaís, gosto de que as pessoas vivenciem um volume próximo do... Próximo não, quem vai correr 180 não faz simulado de 150, às vezes não precisa fazer tudo isso, né? Então, a diferença da peregrinação como ultramaratona e corrida, que tem uma fé, tem um propósito, é diferente de você estar esperando uma medalha ali e chegar num outro ponto, né? Com uma determinação. Então, assim, eu recomendo que a pessoa tenha uma base muscular legal, tenha um preparo, né, físico que ajude ela a fazer tudo isso, porque, assim, é um percurso que você está exposto à bolha, você está exposto à cãibra, você está exposto a várias intercorrências, e a pergunta é, se você não souber o que fazer com isso, você para, e no treino você descobre o que fazer com isso, né? Você descobre como que seu corpo vai reagir, o que você vai ter que adaptar, se é a meia, se é o tênis, se é o atrito, o que deu problema, né? Então, o convite é sempre simular situações que te deixam próximo da realidade do que você vai viver, tanto de asfalto como de pisada, o que você vai levar na mochila. Nunca, às vezes, correu com uma mochila de hidratação e, de repente, decide ir, né? E aí se incomoda muito com tudo isso, né? Ó, só mostrando aqui, ó, o Ricardo e a André acabaram de entrar com a gente também, o casal de montanhistas. Legal. Então, aí só uma pergunta lá, Thaís, assim, mas você acha que, em média, quanto tempo de preparação para conseguir fazer esse percurso? Para alguém que já tenha um mínimo de condicionamento, que já corra um pouco. Um ciclo específico eu coloco de 4 a 6 meses como ideal para direcionamento. Se você já me falou que tem uma base que já corre ultra, né, maratona para cima. Mas isso é muito individual, porque é o que eu te falo, a determinação que você tem para fazer aquilo, porque se é um grupo de amigos, se tem alguma situação que envolve uma coisa maior, o seu impulso de treinar, de não sentir dor é muito melhor, né? Então a sua regeneração também acaba sendo, então cada corpo reage de um jeito, e o treinamento ele é baseado não no que você vai fazer, é como você fica do que você fez, né? Então você fez um treino de 40 quilômetros, eu vou emendar outro treino de 40 quilômetros, eu chego da sequência de 6 treinos de 40 quilômetros, dependendo da ultramaratona que a pessoa vai fazer, e depois a gente joga um longo de 6 a 8 horas, mais ou menos, de volume, porque é diferente a cabeça quando você pensa em horas de atividade física e quando você pensa em volume, né? Eu vou correr 10K, você não tem tempo para acabar, você faz às vezes 1h30. Agora, se você vai falar, faz só 10K, a pessoa vai e faz, né, com o menor tempo possível. Então, esses parâmetros, a gente brinca um pouquinho na preparação, porque tem gente que gosta muito da relação tempo, tem gente que gosta muito da relação distância para se motivar. E eu vou identificando o que mais motiva o meu aluno a buscar, né? Então, ele quer fazer uma ultra, eu sou bem resistente no começo, eu ponho um monte de questionamento na cabeça. Por que você quer fazer? O que você está querendo encontrar? O que você está querendo mostrar? Você tem esse desejo mesmo? Porque ninguém levanta da cama com vontade de falar, hoje eu vou fazer 180 quilômetros se você não tiver um pouquinho de condições de fazer isso, né? Porque você fala para muita gente, 180 quilômetros, eu vou lá para uma prova de 135 quilômetros. A pessoa fala, pirou, eu não quero sair do meu churrasco, eu não quero sair do meu conforto, eu não quero sair da minha... para fazer isso, né? Então, você tem que estar mais ou menos já engajado para fazer isso, e algumas pessoas vão ficar no caminho e também faz parte, né?
Então, mas tá aí uma pergunta. É óbvio que o legal é sempre estar com um preparador físico, um educador físico, uma assessoria para treinar em qualquer situação, em qualquer distância, principalmente numa distância longa como essa. Mas eu, particularmente, conheço, por exemplo, muita gente que já corre há vários anos e não treina com assessoria, acaba treinando por conta. Para esse tipo dessas pessoas que treinam por conta, o que você aconselharia em questão de treino de volume? Quantas vezes por semana fazer volume? Fazer volume, por exemplo, 2 penadas, por exemplo, faz um treino de 25 km de manhã e um de 25 à tarde, porque na peregrinação tem muito isso, que você vai caminhar o dia todo praticamente, né? Então, o que você aconselha desses treinos longos para quem treina sozinho? Então, assim, já tem uma certa base de experiência e treina sozinho. Eu acredito que um ultramaratonista ele tem que treinar por volta de 6 treinos na semana, né? Porque é o que eu falei, não é só o que você faz, é como você fica do que você fez, e é aquilo que você falou também, da pausa e da retomada, né? Então, uma coisa é você correr tudo, parar, colocar as pernas para cima e descansar e não voltar mais, né? Na ultramaratona, a gente tem que ter essas estratégias de alimentação, que tem uma pausa, de troca de roupa, que tem outra pausa, que tem algumas coisas, então você precisa. Então, eu gosto muito de distribuir 2, 3 treinos no dia, começa, faz uma corrida, depois faz um fortalecimento, depois corre mais um pouco, eu gosto bastante, né? E aí o volume, o que a gente tem que tomar cuidado para a ultramaratona é a lesão por esforço repetitivo, porque você usa muito o mesmo movimento sempre, né? Então, nunca vi uma chave de quem está treinando 3 vezes por semana ou 4, que faz uma maratona tranquilo, para treinar 6, 2 vezes por dia. Tem que ser gradativo, né? Tem que ser respeitando o corpo, porque ele tem que ir absorvendo o que você vai fazer. Né? Não adianta você sair jogando, acumulando, porque muita gente fala assim, agora eu estou cansado, eu vou treinar em cima desse cansaço. Tem uma hora de quebrar essas barreiras do cansaço para você não agredir seu corpo também. Né, porque a gente trabalha num limite, mas é o que eu falei, esse limite ele pode arrebentar a qualquer hora, né? Então, eu sugiro, eu gosto de 6 treinos na semana para ultramaratonista, alternando fortalecimento, corrida e alongamento, né? Tem que ter. Eu gosto do volume de horas no dia, né? Então, dependendo da fase que você está treinando, eu gosto de 4 horas, né? Não, se mexendo. Pode até dançar, pode até complementar com algum estímulo diferenciado. Né, mas você tem que começar a preparar a cabeça para a cabeça não te tirar daquele negócio. Porque se você só treina 1, 2 horas, por uma proporção do negócio que você vai ficar 14 horas em atividade depois, a sua cabeça ela não vê a hora de te jogar para um descanso. Então, você fica lutando com ela, né? Então, eu preciso fazer blocos maiores de treinamento, daí eu faço a relação por hora, né? E aí, no final de semana, eu jogo os longões maiores. Aí, Cláudio, um exemplo do que a Thaís está falando, que você falou também, a preparação que tem, a Thaís é profissional, mas eu treino há muito tempo sem assessoria. Eu fiz toda a minha preparação baseada em cima do... o princípio é o que a Thaís falou. A gente tem já um parâmetro por estar há muito tempo já fazendo, né? Corrida, essas coisas, então eu tenho mais ou menos uma linha de treino para fazer. E fiquei, as primeiras vezes que eu fui para lá, eu fui sem treino de assessoria, sem nada, fui ganhando volume, ganhando experiência do caminho, que a gente precisa ter muito ali a experiência no caminho. É saber lidar com as intercorrências, né? Na ultramaratona, o ponto principal é o que eu falo, não adianta você achar que você não vai ter um momento que você vai encontrar alguma coisa que você não sabia, né? Agora você tem que ter como conduzir isso daí que você não sabia, né? E a questão, né, desse volume, dessa preparação, todo ultramaratonista ele tem que ter um pouquinho de autoconhecimento em relação ao esforço, em relação ao que eu posso fazer um pouquinho mais, se eu não posso fazer, se eu tenho que dar uma segurada, né? Então você tem que ter um termômetro, mas assim, que eu falo, tá sempre alinhado com a determinação, né? Porque se você tá levantando querendo, mesmo com dor, né? Então, às vezes, você precisa passar essa dorzinha aí, fazer com que ela fortaleça e que você consiga continuar, né? A única diferença de ter uma assessoria é você ter um mediador, né? Então, assim, o atleta, por si só, ele vai estar correndo, né? Ele vai estar fazendo, ele vai estar desenvolvendo com ele alinha com o treinador, e o professor, ele já tem a visão de vários outros alunos que passaram por ele, né?
Então, nenhum é igual, nenhum, né? Eu não consigo comparar nenhum ultramaratonista, né, na preparação. Eu não consigo ter um case aqui que funcionou, coloco na internet, pega lá que é sucesso, entendeu? Cada um é específico, e eu respeito. O treinador serve para dar chicotada também, né? Às vezes você dá aquela preguicinha, o treinador vai lá e dá chicotada, né? Fala, tá esperando o que disso, né? Então a gente dá uma chacoalhada assim, porque se não tiver essa cobrança também, às vezes o pessoal não vai, né? Então a gente alinha, semanalmente ali, a gente fica em cima. Eu sou bem chata com os meus alunos, assim, sabe? Eu sou bem criteriosa, porque eu vejo assim, se a gente tem possibilidade de vencer junto, eu vou buscar até a última chance e a possibilidade. Porque às vezes eles também dão uma espanada, falam, não aguento mais essa brincadeira aí, cansa muito, né? Não quero mais, chega. Eu falo, agora você vai, você fez a gente começar isso aí, agora vai terminar, né? Então, eu gosto desse processo, começo, meio e fim. Quero ver a medalha, quero ver o feito, né? Eu tinha um treinador que ele falava muito para mim, que ele não gostava de elogiar. Eu falava, pô, mas você nunca elogia? Ele falou, não, se eu elogiar, você relaxa. Você só trabalha na base da pancada. Então, eu só falo quando você tá ruim. Elogiar, você tá bem, é tua obrigação. Então, mas isso aí foi uma coisa que eu tive que melhorar, porque eu também sou dessas, assim, para mim nunca tá bom, para mim sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Então, aí até que eu fui fazer o trabalho de coach, de entender, peraí, dá uma equilibrada, você tem que dar um tapa e você tem que dar um carinho, né? Então, você tem que fazer os dois, você dá aqui. Mas foi uma coisa que era difícil para mim, porque eu sempre quero mais. Se você pode tirar alguma coisinha ali a mais, eu quero, né? Então, eu tive que me adaptar. Você bate, mas tem que saber a hora certa de assoprar, né? Sim, é os dois, né? Hoje em dia, eu acho que a parte acolhedora, né? A mulher sempre tem um instinto mais maternal para trabalhar com isso, né? O homem, acho que às vezes é um pouco mais durão, mais frio, mais sistemático, né? Mas algumas coisas, eles funcionam mais com método, né? Então, eu me dou muito bem, eu trabalho com bastante marmanjo mesmo, né? O meu público maior de ultramaratonista é homem, né? E eu adoro essa linguagem, eu adoro esse trabalho, eles têm um super respeito comigo, eu também com eles, né? E aí cria um grupo muito legal, né? Então, eu vou para as provas com eles, eu estou sempre junto no apoio, a gente tem que, às vezes, adaptar lugar para ficar, para dormir, a gente se ajeita, tudo com muita tranquilidade, né? Então, a gente criou um grupo ali, né, na minha assessoria, que, a ultramaratonista é a trupe, né? A gente vai desenvolvendo e vai colocando, né? Então, e a gente se respeita muito porque a nossa energia, essa troca, ela é muito importante, né? Porque um dia eu tô mais motivado, outro dia você tá mais motivado, outro dia o outro. Então, como a gente sabe que o negócio é pesado, a gente vai já se ajudando muito e a gente fica sempre valorizando, tipo, peraí, tá faltando um aqui, cadê deixa eu fazer a contagem. Vem, né? Então, a gente fica muito nisso, né? Então, mas já teve que fazer adaptações. Uma outra pergunta, né? Pode soltar aqui pra gente. Como decidir se é o momento certo de fazer o caminho da fé, correndo ou andando? Tá, então isso aqui é uma pergunta muito importante. Porque acho que o caminho, no momento certo que a pessoa deve falar, acho que é referente a condicionamento, né? Sim, primeiro que ela tem que saber se a saúde dela tá boa, né? A questão, assim, é vital, né? Coração, como que tá ali as funções que a gente precisaria, né? Primeiro saber se a saúde dela tá boa, se ela tem um desejo muito forte de realizar isso, né? Eu falo sempre que você tem que fazer 3 perguntas: para quê, por quê e como, né? Porque você também não pode ir para dar trabalho para o grupo, né? Ah, beleza, você negligenciou alguma coisa, você pode acabar com o caminho de algumas 10 pessoas, pelo menos, que vão estar com você ali, né? Eu falo porque a gente vê hoje nas provas de rua de São Paulo, de 5, 10 quilômetros, as pessoas morrem por conta de não saber organizar o esforço, né? Então, assim, você vai estar exposto a sol, chuva, frio, mudança de temperatura, mudança de alimentação, né? Tudo isso, você vai colocar o que em risco, né? Então, eu acho assim, a hora certa primeiro você tem que estar disposto a entender aí o que vai acontecer, né? Do percurso mesmo, né? Você tem que entender, você tem que se questionar. E é o que eu te falei, ninguém levanta falando, hoje eu quero, né? Então, a partir desse momento, desse desejo... Oi? Ninguém levanta falando, hoje eu vou fazer 300 quilômetros.
Então, assim, todo mundo que fala para mim, eu quero, eu nunca falo, você não vai. Primeiro, eu falo, vamos ver até onde ela consegue sustentar esse eu quero, né? Porque daí eu vou jogando os desafios, ó. Agora a gente vai fazer uma caminhada com inclinação, vamos lá. Agora a gente vai fazer isso. Nossa, mas tem que fazer tudo isso para ir para o caminho da fé? É um simulado, são situações que você pode encontrar. Daí faz um treino que repete 3 vezes o Pico do Jaraguá. Cansou e não quer fazer mais? Eu falo para a pessoa, eu não falo que não, eu faço ela pensar se é isso que ela quer, né? Porque ela vai encontrar várias vezes isso no caminho, né? Então, eu jogo o desafio e sempre faço a pessoa pensar. Você quer ir? Você está preparada? Você sabe das condições? E eu também coloco, ó, você está com um grupo, né? Você tem que estar responsável ali para isso. O ano passado eu fui com gente que nunca tinha dado caminhada de mais de meia hora, né? No primeiro dia foi, acho que já é o determinante, né? E só que aí ela sofreu, machucou, tal, não sei o quê, mas a energia do grupo a favor de ajudar para aquela pessoa fazer foi incrível, né? Então foram 3 pessoas que sofreram bastante porque elas não estavam preparadas para esse tipo de atividade física. No segundo dia sofre mais porque vem as dores do primeiro dia e todo o desgaste. Sim. No terceiro dia dá uma estabilizada. A gente foi em 4 dias, né? Então, assim, eu sempre faço pensar para ver se não vai dar trabalho, para ver o que vai acontecer, né? Para ver se vai. E me surpreendo também com o retorno de, ó, eu fiz o caminho da fé. Pessoas que você fala assim, por isso que eu falo, nunca vou falar para alguém, não faça porque você não está preparado. Se a pessoa quiser fazer, eu tento orientar e descobrir o que eu posso ajudar, porque a resposta depois que está feito, tipo, já fiz, né? Já fiz. Então, quem pode falar para ela que não dava, né? Então, a gente se surpreende, sim, com esse alinhamento, preparação física e fé, né? Então, eu observo. O Luiz mandou uma pergunta para a gente também, ó. Boa noite, Luiz. Ele perguntou aqui, ó, em termos de nutrição ou hidratação? Porque eu acho que isso é uma pergunta importante para uma distância tão longa, né? Oi? Cortou um pouquinho. Eu falei, é uma distância longa, então acho que isso é uma preocupação de muita gente, principalmente em relação à nutrição e hidratação. É claro também que existem os PAPs, né, os postos aí de apoio ao peregrino no caminho, né, aí é uma preocupação. Mas uma recomendação inicial que eu faço, ninguém sai para mim fazer um treino comigo para fazer um treino longo sem água, sem sal e açúcar, né? Você tem que ter com você 3 coisas, aí você vai descobrir qual que seria o melhor tipo de reposição para isso, né? Para sal, açúcar e água. Então, você tem que sair. Aí o açúcar pode ser cápsula de sal, pode ser azeitona, pode ser um amendoim. Aí, que vai no treinamento, você testa. Por quê? Porque eu adoro comer amendoim, mas às vezes correndo me dá uma dor de barriga, né? Então, tudo isso a gente precisa testar, porque um alimento que não caia bem é capaz de te tirar, às vezes, por uma indisposição. Então, açúcar, a gente tem várias barrinhas, bananinhas, né? Tem várias opções, né? Acho que tem mais coisa doce do que salgado. E sempre água, aquela mochilinha de hidratação para ultramaratonista, eu considero que ou pelo menos as bolsinhas de água para colocar nos bolsos, né? Eu considero que é fundamental, né? Agora, repositor, outras coisas, as outras marcas de isotônico ou outros repositores, daí é uma opção que também você tem que descobrir se é bom para você, né? Então, mas é uma coisa que é fundamental. Eu acho que tem que se preparar, porque não tem a relação de você comer alguma coisa com esforço e comer alguma coisa em casa é totalmente diferente. Só complementando. Pode falar, desculpa. Oi, desculpa, só complementando, né, o que a Thaís falou, por exemplo, no meu caso do Ricardo, né, eu não posso comer nada que seja integral, uma maçã, pão, antes de um treino, que eu passo mal, eu como normalmente no dia a dia, mas eu como antes do treino, eu tive já que abandonar de um esforço, já tive que abandonar. Para ele, já é ótimo, então a gente teve que encontrar qual é o alimento que casava para cada um, nunca é igual para a mesma pessoa, né? Varia. Não é. Por isso que, assim, tanto eu como a nutricionista, como outros profissionais que vão falar, não é porque ele passou no nutricionista que você pode usar essa dieta porque vocês vão fazer a mesma prova, né? Tem o tamanho, tem o peso, tem tudo diferente, e isso e gosto, e como você reage com isso, né? Porque é o que eu falei, um amendoim pode te tirar da prova, pode te dar um desarranjo, né? De te tirar do desafio, né? E aí você não sabe lidar, você pode desidratar, enfim, vem um monte de fator. É verdade.
No meu caso foi uma maçã, tá? Só para constar. No seu caso foi o quê? Uma maçã. Uma maçã? Nossa, jura? Maçã geralmente... Não para, eu não consigo treinar, o treino para, né? A corrida ou qualquer atividade física. Ela não digere durante a atividade. Olha, você vê como que é a coisa. Eu sou totalmente ao contrário. Eu adoro maçã. Eu costumo levar aquelas maçãs pequenas, eu costumo levar umas 3 na mochila. Nossa, Isso. então, eu adoro também, mas eu não posso. É interessante, né? Varia muito. Interessante. Isso que é incrível, né? Porque se a gente for comparar a realidade do que cada um de nós aqui vive, né? Tem coisa que na sua cabeça, às vezes, você fala, gente, isso aqui é fundamental. Você enche o saco de alguém que vai virar só um peso na mochila, que não vai ser fundamental para nada, né? Então, assim, aí que volto para te falar, vale a pena experimentar. E onde que você tem chance? Treinando, né? Então, você leva uma maçã, você leva uma banana. Eu também, banana, para mim, não desce de jeito nenhum numa prova, né? Então... tem um ponto aí que é complicado, né? Então, Colete, aí está essa pergunta da Larissa, né, em relação às paradas. O que você pode dizer das estruturas? São boas as estruturas, na maioria aí? Então, em relação às paradas, a partir de Guarulhos, a gente começa a ter o apoio dos PAPs. Inclusive, essa semana eu conversei com o pessoal do primeiro PAP. Eles estão esperando passar um pouquinho para ver como é que vai ficar aí essa situação toda da pandemia, o que a gente também está aguardando, né? A gente está fazendo uma projeção aí, contando com o melhor. A partir dali, em torno de 6, 7 quilômetros no máximo, tem lugar que a cada 2 quilômetros tem um posto de apoio. Tudo que vocês falaram referente à alimentação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, existe uma fartura muito grande do que é oferecido para a gente na estrada, né? Então, existe... desde de frutas, maçã, banana, mexerica, os bolos, a torta, algumas coisas que você tem que evitar, de repente, de comer por causa de um pão com queijo que está ali parado, então está de bom grado, mas está parado ali para você comer, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a cada 6, 7 quilômetros tem um ponto de apoio, ele tem ali para dar todo o suporte para a gente de água, hidratação, alimentação. Agora, a estrutura para parada, no nosso caso, por exemplo, que a gente está pensando em 2 dias para fazer, já tem um local pré-determinado, que já foi conversado, e o que acontece? Nós vamos levar barracas. Aqueles que não quiserem, por exemplo, ficar em barraca, vão poder, na proximidade ali, procurar uma pousada, alguma coisa para ficar. Mas são poucos os locais que oferecem, assim, um lugar melhor para você dormir e para fazer. Eu não entendi se a pergunta dela tinha sido referente ao caminho da fé ou esse caminho que a gente tinha falando, que a gente vai fazer, né? Porque o caminho da fé existem as pousadas próprias. Não, eu acho que é a Larissa que perguntou. Em relação às paradas. Eu acho que é as paradas do caminho da fé. Então, se for pela Dutra, as paradas são ótimas, você é muito bem acolhido, você tem todo o suporte, tudo que a gente falou sobre alimentação agora, hidratação, sal, açúcar, a gente tem que estar com a gente, porque às vezes passa um pouquinho mais, ou por causa do próprio clima, a gente pega às vezes um sol de 35 graus e a gente está no asfalto, que aquilo está com 60 graus no seu pé, então você precisa um pouquinho antes esse processo de água, sal, açúcar, mas ao longo do caminho a gente encontra fácil, tanto que o ano passado eu fui com pouquíssima coisa na mochila, né? Eu não sou a favor de deixar faltar as coisas, né? Porque você está consciente até o momento, quando você está fazendo uma corrida longa, às vezes você também dá uma... E quando cai de uma vez, às vezes você não tem chance de retomada, né? Então, você tem que estar, às vezes, montando uma estratégia, né? A gente tem que levar... Isso, a gente tem que levar, tem que estar com a gente, o básico ali, mas, por exemplo, numa situação que a gente está pensando com um carro de apoio, com toda essa estrutura, de repente, evitar o máximo possível de peso, para que também facilite para conseguir fazer todo o trajeto, né? Porque ao longo do tempo, a mochila, muito tempo nas costas aí, o casal que conhece mais do que a gente, que eles carregam muito peso, muito mais peso do que a gente, eles sabem todo o dia da coluna, né? Então, com essa estrutura que a gente está montando, eu acho que, assim, água, deixar alguma coisa de belisco ali no azeitona, amendoim, uma barrinha, alguma coisa desse tipo,
para levar, e o particular de cada um, né? Que cada um tem uma marca de gel ou alguma coisa de suplementação que gosta, porque a gente está falando uma caminhada, entre aspas, para atletas, né? Então o pessoal está mais acostumado a levar cada um o seu. Às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Eu, particularmente, vou tentar ir no modo minimalista. Vou carregar o menos coisa possível, porque quanto mais leve, melhor, né? Isso é verdade. Não, é mochila nas costas com a água para você ter espaço e carregar alguma coisa só. E o resto é no carro de apoio. Você sai com 2 quilos daqui, quando chega lá, tá 20, né? Sim, isso. Pesa bem. Aí tem uma outra pergunta aí, ó. Influência de amigos sobre sua preparação. Quais cuidados devemos tomar, né? Quando aquele seu colega de treino começa a dar umas dicas aí que às vezes pode ser meio que furada, né? Sim, primeira coisa, ver se o sonho é seu ou se é do seu amigo, né? Se você quer fazer porque é um motivo que você quer ou porque você tá, eu não posso ficar fora dessa, né? Então, acontece muito dessa influência de amigos, assim, tipo, não, vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. E o treinador fala, meu, vai aonde, né? Calma, né? Então, assim, aconteceu já várias vezes comigo, né? Do grupinho se envolver e ficar nessa de, tipo, não, agora você já fez isso, porque eles acham que é a matemática, né? Faz 5, faz 10, 21, 42, 50, 60, 60, posso ir para o 100, né? Então, assim, tem coisa que eu acho que a influência dos amigos a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você já tem uma estrutura, você já tem uma organização. Eu olho várias coisas na vida de um ultramaratonista, que momento que ele está no trabalho, que momento que ele está na família, que momento que ele está na vida social, que momento que ele está, né, com os filhos em alguma coisa. Não, minha esposa está para nascer o filho, mas eu vou fazer o caminho da fé mesmo assim. A chance de não dar certo né, é assim. Então, você tem que entender o seu momento, né? E assim, a vida não acaba num momento só. Então, às vezes não é para você ir, é só para você observar quem vai, né? E essa modelagem por observação, ela é super importante, né? Você vai vendo quais são os perfis que vão se desenvolvendo, só que o mundo é ansioso, é tudo para ontem. Se você vai fazer, eu vou fazer também. Então, eu não quero perder essa oportunidade, né? Então, eu dou uma boa segurada nessa influência, eu faço pensar muito bem, que sou chata, questiono, pergunto, até ver se é isso mesmo, né? Teve 2 alunos no ano passado que eu fiquei 3 meses sem a gente alinhar um sim, né? Eu falava, meu, vocês não vão fazer essa prova. Eles, não, nós vamos, nós queremos, né? Então tá bom, mas... E eu só jogando treino. Eu falei, ó, vou jogar o treino, mas não vou falar nada que eu tô concordando. Aí, tipo, passou os 3 meses, eu falei, beleza, agora a gente pode começar a treinar. Aí que eu concordei, a gente alinhou e foi, daí faltava 6 meses para a prova, porque eles iam subir de 75 para 135, né? Então, assim, não é assim. Só que 135 na montanha é muita coisa, né? E eu fui vendo, fui analisando tudo, e aí deu tudo muito certo. A preparação deles, como eu fiquei na negação, assim, um tempão, fiquei bem chata, eles ficaram com mais respeito à quilometragem, né? Putz, ela tá falando não por quê? Porque eu sou muito entusiasmada quando fala de ultramaratona, né? Eu quero ver as pessoas fazendo, eu quero ver eles realizando, mas assim, eu quero com qualidade, né? Sem sair lesionado, sem sair com uma situação ali que te deixa até impossibilitado de fazer outras coisas, né? Então eu tomo muito cuidado. A Ana soltou uma pergunta para a gente que eu acho que é até bem relevante, eu imagino que seja a preocupação de muitos. Primeiro, a questão do percurso, quantos dias, né? Ela é do Rio de Janeiro, mas ela vai estar vindo para São Paulo para fazer. Da onde que vai partir, né? O ponto de encontro e qual a média de pace do grupo. Sobre o ponto de encontro, eu posso até responder em partes aí para algumas pessoas já irem se organizando, porque já me perguntaram sobre isso. Algumas pessoas estão querendo começar o trajeto logo aqui de Guarulhos, da Dutra. Então, eu vou organizar algum local e algum desses estacionamentos do aeroporto. O pessoal vem de carro até o estacionamento, todo mundo marca no mesmo estacionamento, em determinado horário, deixa o carro lá, que o estacionamento é 24 horas, e parte o início da peregrinação desse ponto, desse estacionamento da Dutra, sentido Aparecida. Agora, quanto ao quantos dias e a média de pace, eu acho que isso é com você, Laerte. Laerte? Bom, Cláudio, assim, a gente até mais ou menos um acertado, né, que como vem muita gente de cada um de um local,
a gente ia acabar fazendo um encontro mais ou menos por região, cada um saindo, passar um trajeto e o pessoal se encontrando. Mas a grande maioria acho que vai acabar sendo ali no comecinho de Guarulhos, perto do Poupa Tempo, né, perto daquele posto de gasolina ali no Poupa Tempo. Eu vou estar saindo aqui do Butantã, o Igor que está aqui com a gente vai sair daqui também, tem mais 2 amigos saindo aqui de perto, e a gente vai se encontrando pelo caminho. Agora, a intenção é fazer em 2 dias, sair no sábado, dia 10, daqui, por volta das 5 da manhã aqui no Butantã, acho, por volta de umas 7h30, tá passando por Guarulhos, e seguir pelo menos até São José dos Campos, em torno de 100 quilômetros. Vai dar para mim 100 quilômetros, daí de Guarulhos vai dar uns 80, parar, descansar, para não rodar de madrugada, e seguir no dia seguinte para chegar lá no mesmo horário, por volta de 7 da noite, tá chegando por lá. O pace médio aí, para 14, 15 horas, vai encontrar 10 e alguma coisa de pace médio total, contando com as paradas. A última vez deu menos eu fui um pouco mais forte, mas também não parei relógio no ponto de apoio, então dei mais ou menos essa média aí de 10, 11 aí. O importante é manter uma cadência no ritmo de caminhada, né? Porque a gente corre, a gente trota, mas a maior parte do tempo a gente vai estar realmente na caminhada firme, né? Entendi. Tá bom, mas resumindo, então, em média, 2, estourando 3 dias, se der algum contratempo no caminho. Assim, a gente deixou mais ou menos em aberto assim, a intenção é chegar, por exemplo, no domingo, dia 11, né? Caso não dê, a gente para um pouco antes e a gente segue no restante do percurso para chegar no dia 12, estourando na parte da manhã lá, porque o pessoal, muita gente tem que voltar para casa. A gente vai estar aproveitando um feriadão aí, que vai ser sábado, domingo e segunda, que é o feriado, então muita gente vai começar a retornar para casa, para não pegar trânsito depois também, mas vamos torcer para que dê tudo certo aí, para nos 2 dias tá chegando lá. E tem uma outra, o Igor aí, ele comentou a sua experiência de várias caminhadas em grupo. Um carro de apoio oferece suporte adequado a quantas pessoas? Pergunta do Igor é pertinente aí, que assim, muita gente tem perguntado para a gente, pedindo para participar, pedindo para estar junto, e começou a tomar uma proporção bem grande. Eu fico feliz com isso, mas eu tenho na minha conta aí na cabeça com carro de apoio para pelo menos umas 15 pessoas, 15, 16 pessoas, porque a gente está contando com material que a gente acabou de falar sobre carregar pouca coisa, né? Então, o que a gente precisa ao longo de todo o dia vai estar dentro desse carro de apoio. Então, você imagina colocar a quantidade de 30 pessoas dentro de um carro de apoio. Então, a intenção realmente é estar com mais carros de apoio, abrindo mais carros de apoio, de repente a gente consegue abrir para mais pessoas, né, para poder fazer todo esse trajeto. Porque a gente está contando, por exemplo, barraca. Se todo mundo for para dormir em barraca, não dá para ficar carregando a barraca nas costas. Então, está junto do carro de apoio, né? E se alguém que for aí fazer a peregrinação, conhecer alguém que queira fazer apoio também, a gente pode se organizar em relação a isso, né? Sim, a pessoa que muitas vezes quiser a fim de participar e acha que não tem as condições físicas para participar, ela pode estar junto ali com a gente fazendo um apoio, não precisa de repente ser nos 2 dias, ela pode escolher um dos dias para acompanhar a gente de um período a tal. Isso eu acho bacana, né? Até minha esposa me lembrou agora também, outra coisa que a gente vai ter do carro de apoio para poder guardar, eu sempre levo 2 tênis, para dar um descanso para o pé, descanso para o tênis. Então, quer dizer, se você começar a carregar tudo isso na mochila, quando eu faço isso aí, eu sei o peso que eu levo nela. Então, se você conseguir já diminuir tudo isso, cara, é uma vantagem que você mesmo falou, Cláudio, sair daqui com 2 quilos de mochila, chegar lá com 40 pesando a mochila, né? Certeza. Qualquer coisinha faz muita diferença. Faz uma diferença. No começo você acha engraçado, você põe nas costas, não tá pesado. A hora que chegar com 40, 70, 80 quilômetros aqui, ele já tá te arrastando, parece um casco de tartaruga. É verdade. Você quer se livrar daquilo, você quer entrar no caminho. Isso muda a sua estrutura de passada, isso muda a sua estrutura de corrida, aí pode causar algum desconforto muscular em alguma região ali, porque você vai estar trabalhando ou com a costa inclinada, ou com o tronco para trás por causa do peso, já não está o core já não está
certo que você está acostumado, né? Então, tudo que puder minimizar disso é uma boa. Eu estou tentando uma parceria aí com o pessoal para poder conseguir as barracas direto no local, para que a gente nem precise levar as barracas, entende? É certo? Eu acho que é até legal incluir a mochila no treino, né, Thaís? Acho que é importante já testar tudo e já saber, porque vai fazer uma diferença, já ver como é que vai ser esse que você vai levar, né? E o cajado também, né? Porque às vezes a pessoa acha que não, né? O bastãozinho, alguma coisa assim, porque não está acostumada. Quando tem muitas horas, principalmente de caminhada, né? Esse bastão, esse cajado que a gente coloca pode ser fundamental. Claro, mas eles vão correndo, eles têm uma outra proposta. Então é colocar a mochila, né? Porque correndo no jeito que é na Dutra, o cajado não é fundamental. Então eu pensei no outro caminho que eu fiz por dentro, né? Com as subidas bem íngremes e o chão bem irregular e você cansado, né? Então, a mochila, se você não estiver acostumado, ela te puxa para trás, né? Então, você tem que acostumar, sim, colocar algumas coisas dentro e ficar, para não dar... Assim, elas são bem confortáveis aqui na posição, mas a estruturação das costas, tudo é bem importante. Mas esse ponto que vocês estão colocando de apoio, né, ele pode ser determinante para o sucesso de alguma coisa. Às vezes as pessoas, elas falam, putz, eu ainda não posso ir correndo, eu não posso... Mas se você puder ir de apoio, a realização, ela é multiplicada por todas as pessoas que estão lá com você, porque você vai fazer diferença, né? Então, às vezes é uma dica aí para quem tem essa vontade de não se aventurar muito ainda e correr risco, que você aprende muito também quando você está vendo as pessoas fazendo, né? E a satisfação que eu te falei, você está num grupo de 30 pessoas e você tem a sua satisfação de terminar. Se você é apoio, você tem a satisfação de ter ajudado 30 pessoas a terminar, né? Então, é uma coisa que eu acho bem importante, tanto nas provas como nas aventuras, você ter esse suporte, né, que faz diferença, né, com o cuidado do que vai acontecer. Não sei, já passamos da metade do tempo aqui. Aí eu vou colocar mais uma pergunta que eu acho que talvez seja de algumas pessoas também. Só um adendo rapidinho, Cláudio. Desculpa, só rapidinho. A Thaís falou sobre o cajado, sobre o bastão. Realmente, na Dutra, num ritmo um pouco mais forte, ninguém acabou usando, né? Mas eu acho bacana. Uma vez eu fui pesquisar para saber qual que era o significado do cajado, né? Por que as pessoas vão com o cajado? Por que elas têm o cajado? Lógico, tem o suporte ali e tal. Mas o cajado, na peregrinação, ele te traz uma referência de família. Ela fala como você fosse sua família. Ela vai te dar o suporte, a sustentação para te levantar quando você precisa para subir, entendeu? Para você levantar. Ele vai ter aquele apoio para não deixar você cair, para não deixar você baixar. Então, o cajado na peregrinação tem esse significado de família. Aí é importante. A pessoa acha que não, né? Só até fazer que você descobre o quanto ele é fundamental, né? E aí a outra pergunta é, será que eu posso fazer esse caminho? Como que o atleta ou a pessoa que está decidindo fazer a peregrinação, ela vai saber se ela está apta ou não a fazer esse caminho? Como que ela toma essa decisão? Acho que é a Thaís, né? Mais fácil para responder. Vamos lá. Olha, é assim, primeiro que eu te falei, eu conheço pessoas que foram 100% na fé, né? Nunca tinham feito nada, tiraram o sapato ainda para falar, eu vou vivenciar esses meus pecados. Eu acho que até rolou uma pergunta da Áurea ali em algum momento sobre o propósito, né? Aí eu te falo, eu pergunto para 3 perguntinhas básicas para você ver se você vai conseguir viver esse desafio. Para que você vai fazer? Por que você vai fazer? E como que você vai fazer? Né? Então, assim, se você já está com um porquê muito forte, que fala, eu preciso ir, eu sou muito devota, enfim, eu tenho que pagar uma promessa, eu tenho que viver esse momento, eu prometi para alguma coisa que você já segurou e se colocou para você vai fazer. Agora, o porquê que você vai fazer, né? Tipo, para quê? Porque são diferentes as perguntas, né? Para que você vai fazer isso? Como que você vai fazer? Então, assim, você quer chegar como? Né? Você tem noção de que você pode estar expondo o seu corpo a risco? Então, são as perguntas que eu faço para as pessoas começarem a se colocar. Qualquer pessoa pode fazer, tá? Não, sobrepeso não segura uma pessoa com fé determinada, uma impossibilidade de alguma disfunção do corpo, alguma coisa não segura. Então, qualquer pessoa é capaz de fazer. Agora, eu te pergunto,
cuidado com os riscos que você vai se expor. Né? Se você já tem um histórico, às vezes, de diabetes, está descompensado, está com alguma coisa, cuidado, leva tudo que você precisa. Né? Não adianta achar que sua fé vai fazer você terminar esse caminho, não termina. Né? Então, você já sabe que você está com alguma lesão, alguma tendinite, alguma coisa, eu vou fazer para sarar, não sara. Né? Então, a fé, ela tem um limite, né? Então, da parte física que você já conhece. Então, qualquer pessoa pode fazer, mas você tem que ir tentando entender o tamanho do desafio que você está entrando, que seja dividido por 4 dias, que seja 30 quilômetros por dia. Você tem noção do que são esses 30 quilômetros? E aí você entra num grupo que faz você se envolver. Você fica 8, 9, 10 horas caminhando e não percebe que seria tudo isso, que jamais vocês fariam em São Paulo isso com uma mochila nas costas, né? Então, assim... são pontos aí que eu acho só que você vai ter que se questionar, mais a fé, alinhado com isso, o propósito, tudo, vai vendo se te impulsiona a continuar nesse movimento, né? Essa é uma dúvida minha. Cuidado e preparação dos pés, no caso de bolhas. Não, lesões nem tanto, mas mais bolhas. Como lidar com as bolhas no meio do caminho e do percurso? Eu tenho como te dar algumas dicas preventivas antes. 5 dias antes da prova, da situação, a gente faz salmoura, coloca 1 quilo de sal, coloca água, coloca o pé para dar uma engrossada na casca mesmo, né? Então, ele vai fazendo ali uma situação, eu uso muito isso, né? Então, tem algumas estratégias, tem gente que encapa o dedo com micropore, né, com esparadrapo. Então, tudo isso você tem que ir testando, porque às vezes o seu dedo do pé, um sobrepõe o outro, e isso dá bolha de atrito, né? Então, tem várias formas de você adquirir uma bolha de sangue, né? Então, você tem que ir vendo o tipo da meia, o tipo do tênis e a preparação antes. Depois, você pode usar os esparadrapos, enrolar as regiões que você já sabe que tem mais atrito e... Adoro passar hipoglós, né? Então, hipoglós, porque se der qualquer assadura, ele já está agindo, ele já está te ajudando e ele não deixa com uma vaselina o pé muito mole dentro da meia, né? Então, o hipoglós, ele dá uma aderência boa e o Bepantol também, mas eu gosto de hipoglós, que é grosso, que é aquela coisa cinza mesmo que fica passada, né? Então, eu hoje em dia só faço uma camada de hipoglós nos meus dedos e coloco a meia e o tênis e vou. Agora, unha, te tira da prova do desafio também, né? As pessoas, às vezes, elas não se preocupam com o tamanho da unha dentro do tênis. A unha, ela tem que ser cortada bem rente ao dedo e inchada para baixo, né? Para você não deixar nenhuma ponta dela para cima, porque essa ponta batendo no tênis, você imagina quantas mil passadas você vai dar. O seu tênis, ele tem que ser um pouco maior que o seu pé, né, para você ter essa folga, aí você imagina quantas mil vezes você bate ali. Então, a unha, a gente recomenda que ela seja lixada para baixo, que quando você passe a mão assim, você não sinta a unha, né, e não pode estar muito curta, porque senão machuca também. Então, esses cuidados com a unha, eles são super importantes para a qualidade do que vai acontecer. E também, se deu bolha, drena ou não drena, né? Se você já fura ou já não fura. Você tem que tomar todo um cuidado, por exemplo, tá chovendo, você vai pisar no quê? Pode estar infeccionando, né? Para você ver se vale a pena abrir esse buraco ou não. Né? Às vezes você está num lamaçal que você nem sabe que tipo de coisa vai estar ali, de doença que pode te machucar para dar uma inflamação, não é na hora, é depois, né? Então... quando é bolha de água, dá para drenar e a pele não fica muito mole, eu gosto de drenar. Mas a gente tem que avaliar, né? Tudo tem que avaliar, porque não adianta sair furando, dá muita bolha entre o dedo e a unha, né? Na ultramaratona você queima, tem a unha aqui, a parte de cima, tem a parte aqui, a bolha, então você tem que às vezes dar um piquezinho com uma agulha de acupuntura no meio, para drenar essa unha. Aí você fala, essa unha aqui vai cair mesmo. Não vai, às vezes foi só uma bolha que deu, ela volta a ter características normais, né? Então, assim, pode fazer para evitar esses procedimentos, fazer um processo antes de salmoura, que a gente acredita que vem de um técnico meu que chama Herói Fumbi, que ele é bem raiz ali na preparação, né? Então, ele gosta disso e ele também recomenda que a gente empape os dedos, principalmente se ele encavala um dedo seu no outro, né? Principalmente quando bate a unha assim no pontinha,
você põe uma proteção de esparadrapo preventiva. Mas também, cada caso é um caso, tem que olhar o pé. Estou fazendo a questão da unha. Então, legal, por exemplo, a unha, ela ficar bem curta ou não? Corta a unha bem curta ou não? Você corta a unha curta, mas assim, no limite do dedo. Quando você passou a mão e não sente que ela tá passando, sabe, do dedo. Tá, entendi. Ela não está sobrando para frente, vamos falar assim. Isso. Até para não ficar batendo na frente do tênis. Isso. Além de cortar, é importante lixar. Imagina o pé aqui nessa posição para baixo, tá? Para ficar arredondadinho para baixo. Né? Porque qualquer pontinha de unha para cima é o suficiente para te levantar todo o resto, né? Com a insistência da passada. Você vai batendo, então qualquer pontinho que ela tenha ali, que ela tenha contato, que pode subir, aí ela te funciona, e assim, às vezes a lesão, ela vem aqui, ó, próximo da cutícula do pé também, né? Do atrito de bater, né? Ela teve um edema. São várias situações que a gente tem. Sobre essas prevenções dos pés, a Thaís falou, eu costumo usar muito microporo na sola dos pés, principalmente na região que vai ter os contatos, certo? Ali eu utilizo uma bandagem de microporo antes, eu passo a pomada por cima do microporo e aí eu calço a meia. Aí ela evita o atrito para estar na região ali. Ajuda bastante, porque onde forma mais a bolha é justamente naquelas regiões ali atrás da planta dos dedos, no calcanhar, né, e entre os dedos. Então, eu tenho que fazer essa proteção. Uma dica que eu aprendi e eu utilizo muito, eu troco muito meia durante o caminho. Então, a cada 2, 3 horas, eu paro, eu tiro a meia, coloco uma meia limpa para evitar, porque ela absorve todo o suor, todo o sal que está do nosso corpo, está naquela meia. Você está trocando aquilo ali, faz com que você se revigore. A impressão que você está colocando um tênis novo na hora ali para correr ou para caminhar. Isso evita muito o processo de ter bolha no caminho. Principalmente lá, se pegar um dia quente, o sol ali, por causa do asfalto, ele dá uma aquecida bem no pé. E outra coisa que eu esqueci, que o pessoal faz também, é usar o absorvente, aquele pequenininho feminino, sabe? Gruda na meia e coloca a parte do algodão voltada para o seu pé, quando o seu pé já está com muita bolha. Aí ela drena, em vez de ficar molhando a meia, você coloca no absorvente, né? Então, acaba sendo um item aí que muita gente usa nessas peregrinações. E olha, é bem interessante, porque dá aquele líquido que vai saindo da bolha, porque por mais que você drena, vai formar outro, né? E quando você não tá com essa sensação que absorve, né, na meia mesmo, pode grudar. E aí, quando você vai tirar a meia, te machuca, né? Então, o absorvente, aquele fininho, pequenininho, feminino, ajuda. Deixa eu até responder para o Igor aí, que ele perguntou sobre planejamento, se a gente pode oferecer algum suporte ou apoio para o grupo, né? Através de veículo ou materiais. O que mais a gente pode estar disponibilizando para o grupo é o serviço, é o cadastro é o CPS, o cadastro de primeiros socorros. Então, todas as pessoas que estiverem fazendo a peregrinação, elas têm a opção, né, de estar cadastradas conosco, e cada uma vai receber um número, um ID. Esse ID ele pode deixar tanto na tela de bloqueio do celular, ou levar junto no documento, no papel, esse número e o telefone da nossa central de emergência 0800. No caso de uma emergência grave, se precisar saber mais informações sobre essa pessoa, ligando para a central ou acessando as informações dele pelo QR Code, já vai ter todas as informações essenciais daquele atleta, daquele peregrino, para poder fazer o atendimento. Isso a gente vai disponibilizar gratuito para todo mundo que estiver fazendo a peregrinação. E uma coisa que eu acho importante para o grupo, é lógico que nunca pensa nisso, mas é importante pensar em fazer um seguro para o grupo. Mesmo seguro não precisa ser em grupo, pode ser um seguro individual. Mas é importante pensar no seguro, porque a gente está andando numa rodovia. Por mais cuidado que a gente tome, a gente sabe que está sujeito a acontecer alguma coisa. Sim. E no que se refere a seguros, é a mesma coisa. Para quem estiver no grupo e fazendo a peregrinação, a gente vai trabalhar com um preço completamente diferente em relação ao valor normal que é praticado pelo site. Bacana. Basicamente, o Igor, respondendo a pergunta do Igor. Bom, falta só 10 minutos aqui para a gente encerrar. Passa rápido, né? Aí tem uma pergunta aqui com os cuidados com a hidratação, sono e a alimentação na preparação. Eu acho que
Thaís já explanou, esquece essa palavra, ela já falou um pouco sobre isso. Explica. Agora, eu ia falar que você fez uma explanação, eu não consegui conjugar, que é a palavra explanação. Né? E aí eu acho que isso aqui é mais relevante até, porque quem estava conversando de bolha, de desconforto, de carregar mochila. Então, roupas, tênis e equipamentos adequados. Para você saber se isso é adequado ou não, você tem que testar antes, né? Sim. Então, aí vocês deixam de dica de roupa, tênis e equipamento. Fica aí. Ou na verdade, isso aí assim, de equipamento também, roupa e tênis. O Ricardo e a André também carregaram peso e já teve que testar muita roupa e muito tênis por aí. Com certeza. A gente pode falar da questão de testar antes, né? Você olhar para aquilo que melhor fica no teu pé, né? O equipamento mais adequado. Acho que pesquisar um pouco é muito importante, né? Então, pegar a experiência também dos demais que já participaram. A gente tem sido bem importante, a gente sempre realmente segue essa linha. Uma corrida, então a gente faz basicamente quase todo com o equipamento que a gente vai usar na prova ou na montanha. Isso acho que é um dos pontos mais fundamentais aí. Né? Roupas confortáveis, leves, né, para prática, é importante para você se sentir bem. Carregar alguma proteção para caso chova, também é legal pensar no que equipamento você vai levar, mesmo sendo minimalista, aí pensar no básico mesmo, que seja importante, né? O protetor solar vai ser bem importante aí para o caminho para a gente carregar. E com relação a tênis, não pegue aquele tênis novo, o último modelo daquela marca que você ama e coloque e vá no dia para a prova. Né? Prova extra, põe e vai, né? O último modelo, sentimento que varia muito. Então, é legal dar uma maciada, sentir até essa parte de bolha, ver se está fazendo bolha, não está, como é que está reagindo, né? É bem importante. Tem bastante equipamento tecnológico também, né? Que protege. Acho que a palavra-chave é conforto, né? Importante ter dois treinos só aguenta. Sim. Cláudia, na verdade, eu já fui já com um tênis, já fui com 2, levei 3. O ideal é levar mais de um tênis. Fora o desgaste, fora o tempo que o tênis não tem ainda para voltar a ter o amortecimento dele. Um tênis normal, você precisa de pelo menos 24 a 48 horas para você poder voltar a ter aquele amortecimento. Você põe aí 13, 14 horas em cima dele e você vai descansar mais 6 horas, não vai dar tempo. Então, o ideal é você ter um segundo par ali. Isso é outra coisa importante. Não é hora de testar nada. Testar é daqui para lá, utilizar, como a Thaís falou, mesmo de alimentação. A gente aprende tudo durante o treino. O que vai fazer bem e o que vai fazer mal para a gente. Então, não adianta chegar na hora lá e falar assim, não, eu comprei um tênis novo, que nem a Andrea falou, comprei um tênis novo agora, mas é da marca que eu vou colocar no pé e ir para lá. Experiência própria. Eu calcei, fiz um tênis que eu tinha para poder fazer, sempre isso daí, sempre tinha feito, nunca tive problema nenhum. O tênis rasgou, um tênis novo rasgou, eu pedi a garantia do tênis, eles me mandaram outro modelo porque eles não tinham mais. Eu fui fazer com esse modelo, simplesmente acabou com o meu pé. Eu fiquei com o meu tornozelo, inchou de uma tal forma, o formato da língua era diferente, era tudo diferente. Então, cheguei sofrido, mas não é hora de testar, não. Isso é imprescindível estar com 2 tênis ali. Sim. E também por qualquer intercorrência que der, né? Às vezes, é o que você falou, às vezes o tênis rasga, né? Você não se preparou, mas o tênis rasgou. E aí, você vai andar o resto... Chuva. Você molha o tênis por exemplo. Você pega numa chuva, eu fiz essa caminhada com um grupo em 6 dias, pegamos 4 dias de chuva. Durante esses 4 dias, tinha que secar os tênis no motor dos carros que tinham de apoio, entendeu? Para poder fazer, porque não dava tempo de secar, por mais que tinham 2 tênis. Você ficar calçando ali aquele úmido, a propensão a ter bolha já aumenta um monte. Então, ter 2 tênis ali, principalmente, se a gente vai com apoio, não se preocupar com peso, vai estar lá dentro do carro de apoio, chegou naquele ponto, tira o tênis, pega outro e vai embora.
Sim. Nesse ponto também foi preventivo. Colocando a última pergunta para encerrar, a gente vai entrar para as considerações finais, que já estamos chegando a quase 1 hora de transmissão. O Marcelo perguntou para você, Laerte, assim como as bolhas dos pés, você poderia falar um pouco sobre as câimbras? Então, cãibra, a Thaís vai poder falar depois melhor, mas cãibra, assim, tudo tem que ser preventivo, tudo a gente tem que começar a tratar antes de acontecer. A cãibra veio, é complicado você conseguir retomar o ritmo, retomar as coisas. Cãibra, normalmente, é falta de potássio, falta de sal, de hidratação, então tem que tomar um cuidado preventivo antes disso, tá ali se alimentando, tá se hidratando bem, né, para poder manter. A altimetria, o tipo de piso que a gente vai estar ali, algumas lugar tem um pouquinho de desnível, talvez force um pouquinho mais as articulações, mas não é para ter câimbras, como numa corrida comum que a gente tem, ou por forçar demais o ritmo numa corrida de rua, ou por pegar altimetria demais numa prova de montanha. A prevenção vai ser o essencial nisso. O Laerte respondeu super bem, acho que nem preciso complementar, porque a base é essa, não tem como evitar 100% câimbras, né? O inteiro acontece, né, por falta de preparação da musculatura, por falta de sal e hidratação, né? Então, são os principais pontos, depois a gente teria que analisar de uma outra forma o que está acontecendo, né? Mas, no principal é isso, tem que ir depois para esperar um pouquinho, né, para ver se passa para retomar. Sim, tá certo. Bom, eu acho que a gente já está praticamente agora no fim. Eu vou aproveitar para deixar o convite. A próxima live, a parte 3, a gente vai estar falando sobre nutrição. É isso aí, Laerte? Daqui 15 dias, né? Sim, eu tô bem com as pessoas, eu vou ver lá com as pessoas para poder fazer da nutrição, ver se você é nutricionista, né? Falando com a doutora Maria Vargas, para falar com ela para poder fazer. E a gente dá sequência para tirar todas essas dúvidas aí com o pessoal, né? Tudo com suporte de pessoas aí capacitadas para falar. Perfeito. Bom, eu vou começar, então, eu fazendo os agradecimentos, depois vocês fazem as considerações também. Agradecer o Laerte, né, pela possibilidade que ele está dando de reunir esse grupo para fazer essa peregrinação, que é a vontade de muita gente. Agradecer o Ricardo e a Andréa, que são grandes amigos, que estão apoiando e vai fazer isso aí com a gente também. E principalmente a Thaís, que está com a gente hoje aqui, tirando essas dúvidas sobre preparação física, né, porque eu acho que essa é uma dúvida que passa na cabeça de muita gente. Será que eu consigo, né? E preparação física é tudo. Então, eu agradeço, boa noite para todo mundo e passo aí para o Laerte, depois para vocês fazerem as considerações finais. Agradecer a todo mundo que participou, tinha bastante amigos aqui, não dá para falar de todo mundo que está entrando, mas agradecer a todo mundo. É um prazer poder estar fazendo isso, unir o esporte que eu gosto, unir a fé que eu tenho, e a vontade minha sempre foi essa, ter um grupo bem homogêneo, um grupo de pessoas, de amigos e atletas para poder estar fazendo o caminho. Certo. Ricardo e Andréa. Bom, agradecer, né, a oportunidade aí de estar fazendo parte do grupo e convidar todo mundo para vir mesmo, porque é uma experiência incrível. O que você aprende numa peregrinação, numa corrida, é incrível. Você não volta a mesma pessoa. É um aprendizado que vale muito a pena e uma experiência que não vai esquecer jamais. Sem contar a emoção da chegada, né? O Laerte conhece muito bem aí. Isso aí. Thaís. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? O único ponto que eu queria complementar, a gente falou bastante da preparação física, né? A preparação da cabeça, que eu falo sempre do objetivo, que te firma, que te coloca, que às vezes o que te impulsiona, né? Porque na vida você vai ter sempre convite a escolhas, você tem sempre dois lados, pelo menos, né? Mas tem muitos mais lados, certo, né? Então, firme no seu sonho, firme no seu desejo, faça a coisa acontecer da melhor forma possível. É incrível que uma situação que a gente se conecta com pessoas que a gente admira, né? Que a gente já conhece de longe, às vezes a gente tem essa oportunidade aí de estar se conectando, né? Então, as coisas, elas vão acontecendo, se você acreditar, né? Então, não deixe o sonho morrer, não deixe essa vontade, né? Porque senão você vai viver no mundo da lamentação. Um dia eu queria ter feito. Então, se você tem esse desejo dentro de você,
faz acontecer, coloca ele em prática, né? E busca, porque você vai ver que vale a pena, né? Nós não somos só aventureiros, né? Nós somos sonhadores, nós somos realizadores de coisas que muitas pessoas olham e só olham, né? Então, a gente tem exemplos aqui de pessoas que querem realmente fazer acontecer, né? Então, você pode ser uma delas, você pode ser uma dessas pessoas, tá bom? Gratidão pela oportunidade, espero aí ter agregado com algum conteúdo, fico à disposição para mais dúvidas, tá? Quem quiser me procurar, fique à vontade. Tá bom. Obrigado a todos, então, e a gente encerra por aqui, até a próxima, daqui a 15 dias, que é a parte 3 aí sobre nutrição. Boa noite, obrigado a todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.